Oi, gente, tudo bem? Olá, rapazes, pessoal do YouTube, do Instagram, do Facebook, as gurias. Aqui estou com a minha sogra maravilhosa, que vocês estavam pedindo vídeo com ela, né, amor? Apresentando pra todo mundo a sogra. Então assim, A maridão... sogra é minha mãe. Maridão tem essa mãe maravilhosa que veio pra me ajudar a cuidar do Leãozinho. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o conhecimento dessa mulher de Deus maravilhosa. E a gente tem alguns assuntos pra falar, né, amor? Tá, o assunto do momento, que é o objetivo dessa live não, desse vídeo que a gente está fazendo para vocês, é falar sobre alguns temas, tipo como filhos, acúmulo de riqueza, relacionamento de uma igreja com outras igrejas e o caso que aconteceu com a Andressa sobre dar todo o patrimônio dela para a igreja. É isso, vamos começar por filhos, minha sogra. Eu admiro muito a senhora, assim, pela maneira que a senhora criou o Thiago. E eu admiro mesmo, porque eu não tive esse pulso firme com o meu filho, né? E o Thiago, hoje, assim, ele é um ótimo marido, um ótimo pai. E eu vejo que ele tem valores e princípios que, infelizmente, muitas pessoas, às vezes, por falta de direcionamento, não têm, né? A senhora veio de uma família já que é evangélica, né? A senhora se converteu, então a senhora tem a Bíblia como base. E eu queria que a senhora, assim, compartilhasse um pouco de como é que foi a criação que a senhora teve com o Thiago e com as suas duas filhas. Porque eu vejo assim, os três são extremamente educados, os três estudaram, né? Os três constituíram família, prezam pela família. E isso vem da infância. Então falar de filhos criados, formados e bem educados, começa na infância. Então eu acho que é importante falar sobre como a senhora criou seus filhos, né? Porque cada um cria de uma maneira, né? Cada um é livre para fazer uma criação. Às vezes erra, às vezes acerta, mas eu queria que a senhora contasse a sua história. Assim, como é que era, assim, desde assistir televisão, música, amigos, como é que a senhora criou eles? Como é que foi isso? Fala tudo, mamãe. Tudo. Assim, a gente sempre gostou de congregar. A gente sempre foi crente e sempre gostou de congregar. E na igreja a gente aprende a ir crescendo, porque a gente recebe os ensinamentos sobre criação de filhos, sobre família, e a gente vai lendo também a palavra e isso vai ajudando a gente a crescer. Não que a gente saiba tudo, a gente está todo o tempo aprendendo. Ninguém sabe tudo, né? E assim a gente vai aprendendo. E quando os meninos eram pequenos, eu levava eles para a igreja, e assim, orava com eles. À noite eu gostava de ler historinhas bíblicas para eles. Essa época eu lembro. Ele lembra, ele me Eu conta, ele tinha, tinha a Bíblia. Foi A como Bíblia importante. infantil. Isso aí foi ilustrada. fundamental para a forma como eu penso hoje. Isso mesmo, foi a Bíblia ilustrada. Ilustrada. uma Aí Bíblia tinha ilustrada. as historinhas, tinha os textos, as letrinhas dentro dos desenhos. Aí ela ia lendo, mostrando os desenhos pra gente. Até lembro dos desenhos até hoje. Eu acho que eu devia ter uns 5, 6 anos, né? Ver como é importante, né? Que às vezes que a gente conversava sobre isso, o Thiago falava como isso marcou na cabeça dele. Marcou a minha forma de pensar, marcou a minha vida. Lá nos 4, 5, 6 anos que ela lia a Bíblia ilustrada pra gente, bem ali começou, foi o início da formação do meu caráter, Olha da que minha legal. personalidade. Vê, isso é uma dica importante, porque a senhora É super válido fez isso aí. ali como uma coisa de ler a história bíblica para eles, mas não saber o quanto iria marcar ele, né? Então fica a dica para você que é seguidora, se você, né, gostar dessa dica, faz isso, pega um livrinho de histórias bíblicas e vai mostrando desde pequenininho, faz ele se interessar, né, pelas coisas de Deus. De repente você não conhece também, é uma maneira de você conhecer a Bíblia através da Bíblia infantil. Porque às vezes a Bíblia, as pessoas têm dificuldade, sabe, minha sogra? Por exemplo, quando eu me converti, eu nunca tinha lido a Bíblia. Então, pra mim, eu lia, era grego, sabe? Parecia inglês, eu lembro que eu não sei inglês.
E ler história infantil para o Arthur me ajudou também Sim, a ajuda. entender a história Uhum. da Bíblia. Então, essa dica é maravilhosa, mas vamos continuar, E né? a gente tem que comprar a Bíblia ilustrada pro Pro Leon. Leon. Eu vou ler É. essas histórias, mostrando os desenhos pro Leon. O Leon, quando tiver, começar a se interessar por histórias na hora de dormir, eu vou fazer isso com ele. Porque foi bom para mim, eu quero que seja bom para ele também. E a gente sempre ensinava, assim, o maior cuidado, assim, eu não deixava eles ver todos os desenhos, tem muitos desenhos que eles têm umas mensagens ocultas, né? Principalmente hoje. É. Antigamente não tinha Até isso. não Eu tinha não como. percebia isso, Vamos mas deixar hoje... ela falar, hoje tá que nem tem. eu, ó, viu? O que não era o youtuber, agora é o youtuber. Não, Gente, logo que eu comecei Ah. minha sogra, eu não deixava o Thiago falar. É, Aí eu as sei. seguidoras diziam, deixa ele falar. deixa ele falar, É. porque eu tô tão acostumada a falar. Aí o Thiago, viu, gente? Já tá youtuber, não é, Não. né? TikToker? É TikToker. Tem uma... Já tá desenvolvendo, já tá falando, agora deixa minha sogra falar. Eu vou ser TikToker. Aí outra coisa que eu tinha, assim, um cuidado, que eu aprendi isso na igreja também, né? Era de assistir filmes de terror, eu nunca gostei que eles assistissem filme de terror. Aí quando eles queriam assistir o filme, eu digo, vamos ver qual é o nome do filme. Aí pelo nome eu já tinha uma dica de mais ou menos como era o filme, mas eu gostava de assistir um pouco com eles. E se fosse um filme que não fosse, assim, ofender tanto o caráter deles, eu deixava eles assistir. Até assistia com eles. Mas esses filmes muito pesados, assim, eu nunca gostei. Eu acho que criança não tem que começar assim, né? Tem que começar devagar. Quando ele estiver adulto, eles decidem mais ou menos as coisas, que ele não estiver na responsabilidade da gente. E aí, como eu não assistia filmes de terror naquela época, que tu não deixava a gente assistir, hoje também, que eu Não posso gosto. assistir, Ele eu não assiste. gosto e não assisto. É, Não é? não assiste. É. E o, Eu fiquei Leon, assim, e o Leon também não vai assistir. eu fiquei chocada. Quando ele disse assim, não gosto de filme de terror, não quero assistir filme de terror. Eu disse... Que filme é esse? Aí eu fui entender que é a criação, né? Vê, a minha sogra, ela filtrava o que eles iam assistir. Ela sentava com ele, ouvia um pouco para ver o que era o conteúdo. Hoje, mãe, o que você faz? Você fica no Facebook, no Instagram, e o seu filho fica vendo TV e você não sabe nem o que ele tá ouvindo, né? Então fica a dica para você que tá aí, né? Que não dá atenção pros seus filhos, depois você tá reclamando. Você não sabe o que ele tá vendo na TV, tudo que ele tá aprendendo é com o YouTube. De repente, mãe, esse vídeo aí, ó, é pra você. E Deus tá tocando na sua ferida ali, lá dentro, e dizendo assim, ó, filha, é pra ti. Não é? Porque Deus usa as pessoas. De repente, esse vídeo é pra usar você, pra você cuidar o que o seu filho tá vendo na internet. Porque hoje em dia, né, amor, a internet tá horrível. E olha o Thiago. O Thiago teve a mãe dele que sentava e assistia o que ele ia assistir, pra depois ver se ele tinha maturidade pra entender o que tava ali. Tem um versículo na Bíblia, que eu gosto sempre, na Bíblia sempre tem uns versículos chaves, que a gente aprende, né? Tem um versículo que fala assim, ensina o teu filho no caminho que deve andar, que até quando ele envelhecer, ele não se desviará desse caminho. O caminho é Jesus Cristo, né? Então ensina no caminho, quer dizer que eu tenho que estar com ele, não é só apontar o caminho, é estar com ele, ensinar no caminho. Por isso que eu tinha esse cuidado de ver o que eles iam assistir, e essas, assim. E eu achava tão bonito também, tem um salmo, o Salmo 128, que fala assim da família, né? Que a sua esposa, falando será com uma parreira de uvas, quer dizer, tem vários filhos, né? E seus filhos na mesa serão como brotos de oliveira. Ali é a foto da família, né? Eu achava muito lindo esse versículo. Então, para a família estar reunida, tem que ter uma certa estrutura, né? Tem que ter um ensino em casa. E dia domingo a gente sempre ia para a igreja, para eles aprenderem que na igreja tem as salinhas, tem as tias que ensinam. Se bem que é muito pouco tempo para as tias ensinar. O ensino mesmo tem que ficar com os pais. Em casa que a gente ensina, que a gente tem todo o tempo com eles, né? Lá é só uma orientação espiritual para eles ficar assim mais ligados. E eles gostam demais de ir para a igreja. Porque lá tem os coleguinhas que são da mesma igreja, da mesma idade, porque tudo é por faixa etária.
A salinha da E igreja. aí a senhora sentava com eles e via o que eles assistiam na TV Sim. e filtrava tudo. É. E música também? Ah, não, música, eles nunca gostaram assim, música que não era da igreja. Porque a gente sempre cantava em casa, desde quando eles eram bem pequenos, que ele ia dormir, eu cantava uma música da igreja, assim. Eu gosto muito de música da igreja. Eu gosto de ouvir. Até pros teus netos, né? É, Da Davi Gabriele também. eu gosto de ouvir as músicas. Quando eu morava lá em Belo Horizonte, e eu ficava assim, colocava no computador as músicas e ficava ouvindo. Fazendo as coisas de casa, ouvindo as músicas. Umas músicas que edificam a gente. Sobre as bênçãos do Senhor, que o Senhor cuida de mim. Eu gostava muito de uma música que diz, Deus cuida de mim. E eu gostava de cantar também. Essas músicas que edificam a gente. E aí eles sempre gostaram também. Eu nunca tive... A senhora não costumava ouvir dentro de casa música, sei lá, funk? Não, nunca Não. teve isso, porque a gente sempre foi crente desde criança. Eu sempre fui crente desde criança. E eles nasceram no Evangelho. Então a gente nunca teve essas coisas assim. Sempre era dentro da palavra. E eu tinha muito cuidado deles não estar fora da palavra. Viu, gente? Então a minha sogra, como ela já era uma pessoa que conhecia a palavra, ela criou dentro do que ela acreditava na palavra. Com muita Com convicção. muita convicção. Tá. E aí, minha sogra, em relação às amizades, a senhora cuidava com quem eles se relacionavam? Como é que era isso? Lá a gente morava em uma casa. E em frente à casa tinha um condomínio de apartamento. E eles gostavam muito de amizade com esses meninos. Gostavam de ir lá pro condomínio. E eles saíam assim. Só às vezes domingo à tarde eles iam no shopping, né? Eles iam lá lanchar no shopping. Assim, e eles brincavam muito na rua. Nessa época não tinha assim, muito problema, os meninos ficavam brincando na rua, lá no condomínio. E sempre que eles saíam era assim, no shopping, assim, domingo à tarde. Eles iam passear, mas eles tinham escola. Foi uma época boa essa. Eles tinham que estudar em casa, de manhã eles iam para a escola, à tarde eles tinham que estudar, né? As matérias da escola, eles sempre A foram senhora muito fazia eles estudiosos. estudar eles de manhã e Eles tarde? tinham que fazer o dever de casa, de manhã eles iam para a escola. E à tarde eles tinham que fazer o dever que trazia da escola. Então, Estudar durante mais. a semana eles ficavam mais estudando. Mais Só o estudando. final de semana que a senhora deixava sair um pouquinho. Eu lembro que a gente descia muito à noite pra ir pra jogar futebol, pra ir na piscina, era mais à noite que a gente fazia essas coisas. Ela né? Naquela época não era tão perigoso, né? Não. Não, E mas era era, dentro do condomínio. era dentro do condomínio. Condomínio Ah, fechado. Mas festa a senhora não deixava. Não, eles nunca foram assim Balada, em festa. essas coisas? Não, nunca A gente foram. fazia aniversário no salão de festa. Fazia churrasco domingo de manhã no salão de festa do condomínio. Fazia festa, aniversário à noite, sábado à noite tinha aniversário. Foi uma... Olha, minha infância e adolescência eu não me arrependo. Foi muito bom. Muito bom pelas amizades. Mas era uma que eu tive. pureza, né, amor? Não existia que nem hoje em dia, assim, né? Que é uma malandragem. Nossa, a gente jogava muito futebol, passava a noite inteira jogando futebol. Brincava, Chegava em casa, Brincava, né? Era brincadeira. Tu vê que é outro tempo. Porque hoje em dia é muito diferente, assim, a cabeça dos adolescentes é uma... Por quê? Por causa da internet. Naquela época a internet não era como é hoje, né? Esse excesso de informação que entra pra dentro da sua casa é o que pode estar prejudicando os teus filhos, né? Porque imagina, hoje eles veem um youtuber, tu não sabe o que esse youtuber tá falando. Que tipo de informação tu tá passando pro teu filho, Eu lembro que né? eu fui ter celular naquela época, os celulares Pois não eram é, assim. você, Não era celular. assim que tinha YouTube, tinha TikTok, essas coisas. Mas já tinha celular. E eu só fui ter celular, eu acho que eu tava no primeiro ou segundo ano do ensino médio. E foi um celular usado que eu herdei da minha irmã, não foi? Bem usadão. Isso é com quantos anos? 20 e poucos? Não, eu tinha 16 anos. 16 anos. Eu tive meu primeiro celular com 16 anos. 16 anos. E foi um celular usado, de segunda mão. É, porque hoje o celular, assim, eles assistem, os pais não estão vendo que eles estão assistindo, É. né? E às vezes até sem eles quererem, eles apertam em alguma coisa ali, assistem alguma coisa imprópria para a criança, né? É. Porque a criança não tem maturidade para escolher o que é bom, o que é ruim, né? Sim, eu tenho o exemplo de uma amiga minha que o filhinho dela, pequenininho de 5 anos, foi pesquisar uma palavra no YouTube e entrou uma coisa pornográfica. E ele ficou apavorado com aquilo e levou para minha amiga. E ela ficou em choque, porque era um desenho japonês e aquilo
deu uma outra conotação, e aí quando vê uma criança de 5 anos já estava vendo pornografia porque ele estava com o celular na mão, né? Então é muito perigoso a internet. Tu vê que a diferença da época da senhora é que não tinha internet como era, né, amor? Tanto que, imagina, tu foi ter celular aos 16 anos de idade e não tinha internet também, assim, né? Era só Tinha telefone de internet, ligação. mas só no computador, assim, nos celulares não tinha ainda. Mas por ele não Tinha ter só celular, mensagem SMS, né? aí eles se interessavam para estudar, porque o trabalho deles era estudar. A senhora colocava eles para estudar. O trabalho deles era estudar. Eles iam para a escola de manhã e à tarde eles tinham que fazer os deveres da escola, né? Estudar para a prova, essas coisas assim. Então eles não tinham muito tempo, mesmo se eles tivessem celular, que eles não tinham, né? Eles não tinham muito tempo para isso. E aí, a gente estava conversando e a senhora falou assim que a senhora sempre priorizou o estudo, né? Sempre. Porque a senhora tem 2 filhas mulheres, então não foi diferente delas o Thiago, né? Porque a senhora, pelo menos a senhora tinha me dito assim, que a senhora não deixava elas fazer as coisas de casa para que elas estudassem, é isso? Eu priorizava muito elas estudarem, porque eu tinha muita vontade que elas se formassem, tivessem um bom emprego, porque nós não somos ricos, nunca fomos ricos. A gente sempre foi uma família pobre, né? Então, eles estudando, eu só pensava no futuro deles. Eles têm um bom emprego, eles poderem se manter, sem depender, assim, as meninas sempre diziam assim, que era bom que elas tivessem o emprego delas para não depender totalmente do marido, para que somasse, não fosse subtrair a renda familiar, né? Porque quando a esposa e o esposo trabalham, então soma, eles têm uma vida melhor, né? Pode dar uma vida melhor para os filhos, uma escola melhor, e assim o futuro vai melhorando dos filhos, né? E o resultado disso é que os 3 são formados, né? Todos os 3 são formados. A minha filha do meio tem 2 formações universitárias e a minha filha mais velha tem emprego, assim, concurso, através da formatura dela, o Thiago também. E assim São 2 concursados e uma tem 2 faculdades. Então, assim, tudo de acordo com a criação que a senhora deu para eles, né? E a senhora sempre cuidou dos seus filhos, sempre cuidou da sua família, né? A senhora nunca viu o problema de, por exemplo, assim, preciso trabalhar fora, preciso ganhar dinheiro. Não, a senhora deu prioridade na questão dos seus filhos. Eles nunca tiveram babá, sempre eu cuidei, né? E mesmo que a gente passasse algumas necessidades, mas eu preferia ficar cuidando deles. Porque quando a esposa trabalha fora, a vida financeira é melhor, mas então a nossa vida não era tão boa, mas eu preferia ficar em casa cuidando deles e colocando eles para estudar, já visando o futuro deles, né? Então eu não deixava elas fazer assim tudo de casa, eu que fazia, para que elas pudessem estudar, ter um bom estudo, para quando fosse a época do concurso, porque o meu marido ele sempre foi muito estudioso também, e ele sempre trabalhou, sempre foi concursado, por causa dos estudos, que ele se interessou muito pelos estudos, e isso ele passou para as crianças também. E eu apoiava demais isso. Eles estudar, eu acho que se eles puxaram um pouco do pai. Que bom, tu vê que é importante, né? Isso, olha só, primeiro veio a parte da base da infância. Cuidar com quem se relaciona, os horários, tu vê tudo isso, existe um déficit hoje em dia, né? Eu digo da minha parte também, porque em algumas coisas eu acabei errando nesse meio do caminho. Mas tu vê, há sempre por exemplo assim, uma oportunidade, que nem do Leon. Agora, a gente vai poder conseguir filtrar dessa maneira para que a gente não tenha um resultado lá na frente. De repente você ainda não conseguiu ainda se adaptar, você pode de repente pegar algumas dessas dicas e tentar colocar dentro da sua casa, porque assim sempre dá um tempo de tentar resolver, né? Eu digo, enquanto tem vida, a gente sempre pode dar uma melhorada e tentar ajeitar. Às vezes o Thiago, né? Eu tenho uma criação bem diferente, né? Eu fui criada por uma família de adoção, assim. A senhora também, né? A senhora também foi. Mas a família que criou a senhora é que teve a parte evangélica, né? Que introduziu a senhora no evangelho. Eu não, né? Eu, infelizmente, deu tudo errado do início até quase o fim. E agora, no fim, que eu vim conhecer o evangelho. Então, assim, de repente você ainda não conhece o evangelho, não conhece Jesus. E eu posso dizer, mudou a minha vida. E desde a infância da minha sogra,
isso mudou a criação dos filhos dela. Então, se você quer um caminho, você está perdida como criar os filhos, o melhor lugar é a Bíblia, né, minha sogra? Porque todo o conhecimento que a senhora teve, a senhora tirou da palavra, né? E eu sempre dependi assim, muito de Deus assim, em oração, porque a gente não sabe como criar os filhos. Então a gente tem que, eu falava para Deus, oh meu Deus, eu não sei como fazer isso aqui, me ajuda. Porque a gente que é crente, a gente tem o Espírito Santo dentro da gente. E Ele é que nos conduz em todas as coisas, né? As dificuldades, a gente tem que entregar. Eu sempre dizia assim, eu quero entregar essa situação em tuas mãos, porque eu não sei como fazer. E aí eu tinha sempre uma direção. Então, assim, esse é o melhor conselho, é depender de Deus. E o outro assunto, amor, porque os filhos a gente já falou, já deu a dica, acho que as pessoas conseguiram entender muito bem a mensagem que a gente queria passar, né? De repente a pessoa está aqui, caiu no canal e queria ter uma direção de como criar os filhos. A senhora falou, Deus me ajuda, que o próprio Deus vai dando a direção, né, minha sogra, para que a pessoa possa criar os filhos. E Outro tem assunto. também o tema de os filhos serem a herança do... A palavra fala, né? Que os filhos são a herança do Senhor. Então é muito importante os filhos. Como eu falei no começo, que eu gosto muito desse salmo que diz que a tua esposa será como uma parreira. A parreira é o pé de uva, né? Uma parreira cheia de uvas, cheia de filhos. Não precisa ter muitos filhos, eu tenho 3. Eu acho que 2, 3, assim é ótimo, né? E tu vê, aí a senhora fala, né, que Deus fala pra gente ter filhos. Sim. Né? Eu já ouvi dentro da igreja umas orientações que fala assim que é melhor não nascer do que nascer e ir para o inferno. Então assim, já ouvi, né, de pessoas X, que quem tá entendendo aqui sabe de quem estou falando, que melhor não ter filho. Melhor, por exemplo, assim, tudo bem abortar porque é melhor não nascer do que nascer e ir pro inferno. Não, mas eu acho que não é bem assim. Porque a gente vê o Velho Testamento, ele dá muitos exemplos. É bom a gente, assim, sempre saber, porque o povo judeu, o povo separado, o povo de Deus. Então Deus dava a herança, era ter muitos filhos do povo judeu, né? Assim, quando eles formavam as famílias, aí eles eram poderosos, aqueles que tinham muitos filhos. Não é obrigado hoje a gente ter esse tanto de filho, né? Mas 2, 3 é muito bom, mas é herança do Senhor que diz a palavra. Por exemplo, eu conheço pessoas que tiveram que fazer vasectomia e não ter filho por causa de uma doutrina religiosa, né? Que a igreja, enfim, dizia que não era para ter filho. Então, eu não sabia, não conhecia esse tipo de quando que isso eu existisse. falei com você sobre isso, você ficou apavorado, né? Eu fui totalmente assim contra, porque não existe isso na Bíblia. O homem tem que fazer vasectomia. Se o cristão não segue a Bíblia, isso não existe na Bíblia. Então é uma mera doutrina de igreja. Os usos e costumes religiosos. É usos e costumes que não vai. É uma coisa de homem, né? É uma coisa de homem, não de Deus. Segue homem, não segue a Bíblia. Não segue a Cristo, porque isso não é de Cristo. Não segue a Bíblia, que não seguir a Bíblia, não segue a Mas Deus. vamos tirar o direito da pessoa gerar. Para seguir um Sendo homem. que o próprio Deus lá em Adão e Eva falou, procria, né? Crescer e multiplicar. E aí, são vários, milhares de aí exemplos o na homem Bíblia. diz, não pode procriar. Não pode. Ou melhor não nascer do que nascer pro inferno. Pra mim, desculpa, hoje eu consigo ver com outros olhos. Tanto que eu tive que apagar isso que eu aprendi na minha cabeça, né? Depois que eu realmente conheci a palavra de Deus e vi que tinha algo errado. É que quando você tá tão mergulhado, você fica como um cavalinho. Tem vários aqui, ó. exemplos. Tem Gênesis falando para frutificar. Tem falando que os filhos são herança do Senhor. Tem esse exemplo das famílias que tinham vários filhos e eram poderosos, né? Você sabe algum outro exemplo na Bíblia que fale? Esse versículo que eu falei do Salmo, ele está falando da família e dos filhos. A família dos Que filhos. a esposa seria como uma parreira de Também tem uvas, mais esse exemplo e aqui. os filhos serão ao redor da sua mesa, serão como brotos de oliveira. Os filhos que fala. E então é a família, a esposa, filhos, esposo, né? Não fala assim sem Então, filhos. eu acho que isso é fora do contexto bíblico, né? É uma coisa assim, que pelo menos Totalmente. que eu conheci, que eu realmente vejo isso que hoje não faz parte do que Deus realmente quer, né?
Tem outro assunto que você gostaria de falar? Tem, sobre acúmulo de bens. Tem esse assunto, que é bem Acúmulo polêmico de bens. também. Na verdade, assim, a gente estava até conversando sobre isso. E a minha sogra deu vários exemplos de pessoas na Bíblia que foram muito ricas, porque, né, quem sabe, né, quem me acompanha sabe que eu, infelizmente, por estar mergulhada nessa doutrina, acabei doando todo o meu patrimônio e fiquei a zero. Fiquei abaixo do zero, porque na verdade só faltou minha casa, né, porque eu doei tudo, fui burra. Mas porque existia a indução, né, de dar tudo que você tem, de tirar o chão dos seus pés. Aí muitas pessoas falam assim, você não é obrigado a dar. Induzir, Mas, assim, induzir é dar a ideia. Dar a ideia, Dar a né? ideia, Aí convencer. convencer a pessoa. Tipo, me Isso. convenceu de acordo com alguns versículos da Esse que é o Bíblia. significado dessa palavra induzir. Por exemplo, eles acabaram me convencendo a fazer isso através de alguns versículos isolados, né? Aí eles davam alguns exemplos. E aí, minha sogra, eu queria entender, assim, porque eu acho que Deus não tem nada disso, Quais né? exemplos que Tipo eles assim, davam? como é que vai dar? Por Quais exemplo, exemplos que eles davam? na Bíblia tem a viúva pobre que deu tudo que ela tinha, que era uma moeda, Uhum. né? Então, esse é um dos exemplos dos que eles davam, exemplos para a que eles pessoa davam. dar tudo também. Isso, exatamente. Então, assim, o Isaac, que é o de Abraão, né? Eles, tipo assim, sacrifica o teu Isaac. Então, assim, o Isaac era o filho de Abraão, que era tudo que ele tinha, de uma certa forma, era o sonho da vida dele. Então, só que não dava pra botar dentro do envelope, né? Por exemplo, assim, meu filho é tudo, não tem como eu botar ele dentro do envelope. Então, hoje, o que dói dói no bolso. Era o que eles falavam, né? Tipo, o dinheiro é o que dói, é o que mexe com a gente. Então, Foi o que tu falou, utilizar pontos específicos a tipo favor da pessoa qual é o teu que Isaac? Daí tá tu dando pensa assim, ideia. ó, qual é o meu Isaac? Por exemplo, eu tinha uma Porsche Cayenne blindada, tá? O meu sonho era aquela Porsche, que era aquele carrão. Então, assim, quando na reunião falava assim que era pra dar o teu Isaac, tipo assim, não tinha como eu dar o Arthur, que é o meu filho, que é tudo pra mim. Mas o meu Isaac material iria pra igreja, no caso, né? E aí eu pensava assim, tá, eu tenho que sacrificar, tipo, parecia que eu precisava ser aceita por Deus. Isso, eu acho, quando a Andressa Sabe? me falou isso aí, eu achei tão, assim, descabido, assim, sem nexo nenhum, porque tem vários exemplos na Bíblia mesmo, a própria Bíblia, destrói essa doutrina. Sim, aí tu imagina, a cada 6 meses pede o teu Isaac, daí assim, dali 6 meses, tipo, qual é o teu Isaac? Aí tu pensa, né, o meu outro carro, a minha Land Rover. E aí vai indo todos Sim. os Isaacs, né? Tipo assim, a cada 6 meses tirou a Porsche, aí no outro mês, daqui 6 meses é a Land Rover. Aí qual é por exemplo, as coisas que eu gostava, né? As minhas bolsas da Chanel, por exemplo, eu tinha pago 27 mil reais em cada uma. Então, pra mim, aquelas bolsas eram o meu sonho de consumo de bolsa. Aí eu fui lá E não e tem dei as problema bolsas. nenhum em ter isso. Pelo contrário, quem tem condições, que tenha. Tanto, utilizando a própria Bíblia, que fala que era Abraão que falou, né? Abraão, A senhora quer falar alguma coisa de exemplo de homens de Deus, assim, homens foram de Deus ricos, que foram ricos, prosperaram? prosperaram. Abraão era o próspero em bens, que fala a Bíblia. Eu gosto muito de Tiago estava falando sobre o acúmulo de riqueza. E eu lembrei foi de Abraão, que Abraão, ele deu Isaac, mas a riqueza dele ele não deu. Pelo contrário, Deus sempre deu muita riqueza para ele. Por isso ele era um homem muito rico. Tu falou que ele não pedia a riqueza de Abraão. Não. Pelo contrário, ele dava a riqueza Dava de Abraão. riqueza. Abraão sempre foi muito rico, tudo vindo de Deus. Porque ele sempre ganhava as guerras. Assim, teve até uma guerra quando ele foi salvar Ló. E ele livrou Ló. E um rei lá desses que levaram Ló preso queria dar riqueza para ele, né? E ele disse, não quero ficar com nada. Porque ele tinha muita riqueza que Deus dava para ele. Você vê, né? Deus dá, Deus não tira. Não dá. Mais um exemplo da Bíblia que, com a Bíblia, Você que tem um faz coração essa doutrina cair. de ajudar as pessoas, assim, cooperar com missionários, é uma coisa muito boa. Eu coopero sempre que eu posso, da medida do que eu posso, né? De trazer o exemplo de Abraão, porque Abraão, assim, ele deu, o dízimo é bíblico, ele deu o dízimo de tudo, mas assim, ele era muito rico. Aí ele então semeava no dízimo, porque assim,
o dízimo é bíblico e as ofertas também. Só que as ofertas são voluntárias. O dízimo é 10%, agora a oferta você é quem diz o que você pode dar. E aí a gente sempre oferta o que a gente pode, não, nada além do que não pode, né? Eu sempre oferto na igreja, porque a igreja depende dessas ofertas para funcionar, né? E o dízimo também. E eu gosto sempre de ofertar também assim para missões, dentro da medida do que eu posso, nada além. Porque eu sei que isso são sementes e que a gente pode... Eu oferto nem pensando em prosperar. Se Deus quiser me prosperar, Ele vai me prosperar. Não é nesse sentido. Não é nesse sentido. A pessoa não oferta, não, eu vou ofertar para eu crescer na minha vida financeira. Não, existem reuniões específicas para você, tipo assim, prosperar muito financeiramente. Não, mas esse não é o intuito da palavra de Deus. Não tem os segundos interesses. Eu vou ofertar aqui porque eu vou ganhar uma casa, vou ganhar um carro. São colocados testemunhos de pessoas, né, que bota lá no telão dizendo, eu doei, sei lá, uma casa, hoje eu tenho 10 casas. Não, esses testemunhos, essas divulgações dessa forma assim, eles só divulgam alguns casos, que são casos isolados e casos que deram certo. Mas 90% dos casos não deram errado e são escondidos. Não são divulgados. Então, até o próprio marketing multinível faz esse tipo de coisa também. Eles só mostram aquela minoria, aquele pequeno grupo ali que deu certo. Mas 95% das pessoas que investem, né? não os bens, e aí não mostram, não dá certo. E isso aí Jesus e a Bíblia, a própria Bíblia fala, não quer que você se desfaça dos seus bens, pelo contrário, Ele quer que você cresça, multiplique, seja próspero, que as pessoas, não que você vai doar seus bens para ter mais bens ainda, não é isso, isso aí não consegue. Até porque o dinheiro não cai do céu. Não cai do céu. Eu até hoje não recuperei tudo que eu dei para, né, enfim, para a instituição. Mas, tu vê, a minha sogra estava falando, ela faz isso porque realmente a igreja precisa crescer, mas de forma consciente. Até eu tinha dificuldade, quando aconteceu todo esse problema com a igreja, eu tinha dificuldade de ir para outras igrejas, né? Porque eu aprendi que tinha que ficar só lá, né? A gente tem uma doutrina dentro lá que fala que não mistura os vinhos. Né? Lá dentro a gente aprende. Não pode se relacionar com outras igrejas. Que não devemos nos relacionar com outras igrejas. Eu aprendi isso, né? Eu estava ali, né, fazendo parte já internamente, porque assim, de repente a pessoa que só senta ali que só é membro. Só é membro, não tem essa doutrina, não é passado essa doutrina. Mas quem é mais internamente sabe, né? No meu caso, eu fui internamente. Então, a gente era orientado a não participar de outras igrejas. Então, eu nunca tinha ido em outras igrejas, né? E aí, tem isso também, assim, esse versículo que eles usam, que não pode misturar os vinhos. Mas eu acho que não tem nada a ver. Porque eu sou da Igreja Batista do Angelim, em São Luís. É uma igreja muito boa, muito saudável, a gente se sente muito bem. A gente aprende a palavra de Deus genuína. Eu já fui lá e eles chamam várias pessoas de outras igrejas. Mas eles chamam muito, assim, pregadores, quando é época de congresso, de eventos na igreja, sempre vem pastores de outras igrejas pregar. A gente vai em congressos, em eventos em outras igrejas. Eu lembro quando eu era membro da Lagoinha, era assim, eu via sempre pastores de outras igrejas lá para dar a palavra, para ensinar a gente também. E na igreja que eu congrego também. Então, a gente tem assim, esse relacionamento com os outros filhos de Deus, de outras denominações. Muito saudável. Muito saudável. E aí, existe isso. No meu caso, a gente não poderia se relacionar com outras igrejas, até porque falava, né, que não se misturava os vinhos. Então, aí também é uma coisa que foi bem contraditória. Não se misturar os vinhos não é nesse sentido. Não tem nada a ver, né? E tu vê, são coisas assim que hoje olhando eu analiso. Até porque depois eu fui visitar uma igreja contigo, né? Que a gente visitou a Bola de Neve. A Bola de Neve na Lagoinha, aqui no Rio Grande do Sul. E depois a gente foi na Batista... foi na Bola de Neve e na Batista da Lagoinha. Foi as duas que a gente foi, né?
E era tão diferente que tu Muito. até estranhou, eu né? estranhei, porque lá a gente não fala, a gente não usa muito música. A gente aprende uma fé mais racional, assim. E aí eu tinha dificuldade, até minha sogra achou estranho, né? Porque a senhora disse que o louvor liberta, né? O louvor Ah, liberta. fala dessa parte do louvor, comenta o E louvor. a Bíblia fala também que Deus habita no meio dos louvores. E aí isso é muito saudável. Na igreja que eu congrego, em outras igrejas também, sempre tem os louvores antes da palavra, da pregação. Então os louvores levam o espírito da gente assim, para perto de Deus e a gente fica concentrado na palavra. Quando a gente vai ouvir a palavra, o espírito da gente já está prontinho para ouvir aquela palavra ungida de Deus. E é bom demais. Eu amo os louvores. Algumas coisas que eu aprendi, assim, eu tive que desaprender. Que eu aprendi errado hoje. E outra coisa também, que eles assustavam muito a gente, por exemplo, assim, se eu saísse da denominação, eu viraria diabo. Porque isso eu fiquei com muita raiva, assim, porque a gente acaba sendo excluído. Por exemplo, assim, eu saí, pra eles, eu sou diabo, sabe? Por quê? Porque Deus não está em outros lugares, só lá, por isso que eu sou diabo. Porque o Lúcifer, ele caiu do céu por ser rebelde. Então, de uma certa forma, eu estaria sendo rebelde. Então, automaticamente, teria que dar tudo errado na minha vida para mim ser um testemunho ruim de pessoas que saíram de lá, entendeu? E tu vê que, graças a Deus é tão misericordioso comigo, que colocou uma mulher de Deus para ser minha sogra. Que me fez... Eu disse assim, Deus é tão bom, porque eu tava com tanto ódio da igreja, gente. Não de todas as igrejas, né? Mas de uma específica. Que eu disse para Deus assim, Deus, o Senhor... Eu não queria ir na igreja, o senhor botou quase uma mini pastora dentro da minha casa. Uma mini pastora? Porque minha sogra não é pastora, mas ela conhece tão a palavra de Deus. E eu vejo tão Jesus nas atitudes dela, porque assim, a minha sogra não fala de Jesus se não perguntar. Não é a minha sogra, ela é muito sutil. Como que ela mostra Jesus? Quando ela cuida da gente, ela faz comidinha, ela tenta agradar, ela serve a gente. E daí como eu conheço a palavra, eu comecei a ver Jesus nas atitudes dela. Aí eu digo, não acredito. Eu com uma raiva, com ódio, querendo fugir das coisas de Deus, eu estava numa revolta. Aí, minha sogra dentro de casa. Aí mostrando Jesus, eu digo, ó Senhor, e eu fugindo. Daí quando eu dava abertura, né, pra falar das coisas de Deus dela, vamos ver um videozinho de tal. Daí eu fui me quebrantando, né. Eu tava dura. Claro que com certeza ela devia estar orando, né? Ela disse, Senhor, tem misericórdia. E eu brava. E aí eu fui amolecendo, daí aos pouquinhos ela foi mostrando os vídeos. Então assim, aos pouquinhos ela conseguiu, tu vê que Deus ele é tão misericordioso que ela conseguiu que eu quebrasse essa raiva da igreja, né? E entendesse que existem sim outras igrejas que são de Deus. Que Jesus está lá, que eu vejo Jesus, porque eu vejo muito mais Jesus na senhora do que nas pessoas que eu convivia. Eu posso falar isso para a senhora, e a senhora não é pastora, né? Por isso que eu disse mini pastora, porque eu vejo Jesus nela, que a senhora sim tinha que ser pastora, e não aquelas pessoas. Mas isso é outro assunto. Né? Mas é importante falar sobre isso, porque muitas pessoas acabaram se afastando, minha sogra, e estão com o coração duro, como eu tava. Até pro evangelho, entende? Por ter sido muito ferida, muito machucada, né? Que nem eu digo assim, eu não compartilho tudo que eu passei porque eu não queria escandalizar, né? Mas eu acabei escandalizando com as minhas atitudes. Mas eu não queria falar deles, porque assim, se eu tiver que falar mal, eu vou falar de mim. Se eu tiver que fazer alguma coisa errada, é eu, porque eu sei que é eu com Deus, né? Eu peço misericórdia pra ele. Então, eu não gosto de atacar quem me atacou, sabe? Eu não quero... na palavra fala isso, né? Que se a gente deixa na mão do Senhor, o Senhor que vai lutar por mim. Então, eu tive que... Ele é o juiz, né? Então, se eu vou lá e me defendo, e brigo, e faço, por mais que a minha vontade tenha sido, e muitas vezes eu lutei contra essa vontade, no final, eu sabia que eu não deveria fazer isso, né? Então, assim, de repente você tá aí, é um ex, né? Você é ex alguma coisa da igreja, que você sabe o que eu tô falando, e você, de repente, acha que você tá perdido. Você pode ir numa outra igreja. Pode. Sabe? Eu já fui de algumas igrejas, porque quando eu morava em São Luís, eu era de uma igreja.
Aí eu fui morar em Belo Horizonte, eu fui ser de outra igreja lá. E até de uma igreja diferente, da Lagoinha, né? E quando eu voltei para São Luís, de volta, eu fui para a Igreja Batista do Angelim. E na tua infância, na primeira infância, tu era da Batista. Da primeira Igreja Aí, Batista. Depois então, foi da assim, Assembleia de Deus. fui também da Assembleia de Deus. Então, eu fui de várias igrejas. Hoje eu estou num lugar assim que eu não preciso mudar, porque, assim... A senhora gostou ali, né? Enfim. Mas as outras eu mudei porque eu mudei assim, de lugar. Uhum. E aí tive que... E foi mudando, né? E fui para igreja diferente. Igreja que era mais próxima da minha casa, mais fácil de congregar. E agora eu estou numa igreja maravilhosa. Tem minha pastora, é pastora do pastor sênior da igreja, que é um exemplo de vida para nós. Ela sempre dá assim, os exemplos dela, de como criar filhos. É um exemplo para a gente, de como ser esposa, mãe. Então eu me inspiro muito nela. Ela é uma pessoa maravilhosa. Essa é uma mulher de Deus. Porque assim, gente, o que acontece? Essas pessoas, elas são usadas por Deus, né? Porque na Bíblia fala que a pessoa é um instrumento na mão de Deus. Então, todo esse conhecimento é da Bíblia, através do Espírito Santo, que vai conduzindo e vai fazendo com que as pessoas tenham esse entendimento. Então, de repente, você não consegue ler a Bíblia. Então, por isso você tem que congregar, e vai pesquisando, vai indo em alguma, até que Deus vai falar com você e você vai dizer assim, não, aqui é o lugar que eu tenho que ficar. Né? Então, eu acho que o próprio Espírito de Deus vai guiando. Se você está incomodado, de repente não é o lugar certo para que você venha ficar. E aí o Espírito Santo vai te conduzindo. Porque existem outras igrejas que Jesus está, né? Então, tem algum outro assunto, amor? Mas o que eu só queria falar assim, uma igreja ser muito boa de congregar é uma igreja em célula. A minha igreja é em célula. Sabe por quê? Porque lá na minha igreja é muito grande. Então, como que o pastor daria conta de cuidar de todos os membros? Então, a igreja em célula é uma igreja que tem os grupos, tem assim várias células, assim que não é uma divisão, é uma organização assim dentro da igreja para que todos sejam alcançados, com ensino, com ajuda, às vezes até ajuda financeira, ajuda familiar, às vezes a pessoa está passando alguma dificuldade. Então, é muito boa a igreja em célula. Aí tem várias células formam um discipulado e vários discipulados forma-se uma geração, assim que é na minha igreja, né? E várias gerações é uma rede. Então, na minha igreja tem várias redes e essas redes tem pastores e a gente, todos são alcançados, porque todos participam de uma célula. Quem quer, né? Só que não quer mesmo. Mas a gente tem esses grupos que o líder da célula é uma pessoa mais capacitada, que ele nos ajuda. Se ele não der conta de nos ajudar com qualquer situação, ele vai uma pessoa mais acima, que é o discipulador, que está sempre nos discipulando, nos ensinando. Qualquer dificuldade a gente pode ir lá. Olha, eu estou com dúvida, sim, me ajuda aqui, e eles ajudam. Se eles não souberem ajudar, vão sempre uma pessoa mais capacitada. Nós temos os pastores das redes, que as esposas também são pastoras, então elas ajudam as mulheres, eles sempre ajudam os homens, e é assim, uma dificuldade nossa, às vezes não vai para um pastor, a gente vai para uma pastora, assim, quem é mulher, né? Então a gente se sente abrigado, acolhido e bem ajudado. Por isso que a dica da igreja em célula é a melhor. Viu só, gente? Fica a dica. E outra, lembrando, né, que todos os homens são falhos. Então, assim, a tua referência tem que ser Jesus. Porque se você olhar para o homem e você vai ver a falha dele, você vai cair. Então, por isso que você tem que pedir muito ajuda de Deus, muito. Porque o mundo é mau, né? Existem pessoas boas, sim, né, que são direcionadas pelo Espírito de Deus, mas existem pessoas más, que a gente sabe que, né, quem conhece o Evangelho sabe que o mal existe. Então, muitas pessoas às vezes são usadas pelo mal dentro da igreja para afastar a gente de Deus. Então, é isso que você tem que ter cuidado. De repente, alguém te decepcionou, alguém te magoou. Na verdade, essa pessoa foi usada pelo mal para te afastar de Deus. Então, você precisa ter esse discernimento, né, que ela pode te afastar da igreja, mas nunca de Jesus. Então, se você está se sentindo mal e longe de Deus, busca outra igreja. De repente, aquela não deu certo, vai em outra. E o Espírito de Deus vai te conduzir. Amorzinho, tem outro assunto? Não. É isso? Encerramos a nossa live, então. Gostaram do nosso bate-papo? Eu amei!
Foi muito bom, gente. Eu amei. Minha sogra, muito obrigada pelo nosso bate-papo, né? Por compartilhar todo o conhecimento da senhora. Tenho certeza que Deus colocou algumas pessoas ali que Ele falou no coração. Se falou no seu coração, comenta aqui embaixo que foi pra você, que Deus tocou e disse assim, nossa, essa palavra foi pra mim, tava precisando. Que eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser alcançadas através dessas experiências que a minha sogra passou. Meu amor maravilhoso tá aqui também. Vocês querem se despedir do pessoal? Quer, amor, se despedir do pessoal? Não, não quero não. Dá tchau, assim. Tchau. Tchau, minha sogra. Beijo. Até a próxima. Curte, comenta e compartilha, tá? Tchau.